Pessoal, André novamente. Eu vou estar explicando agora de uma forma mais interativa sobre oferta e demanda no gráfico, tá? Então, nós temos a oferta acima do preço e a demanda sempre vai estar abaixo do preço, tá? Então, o mercado sempre vai buscar um ponto de equilíbrio, geralmente seu ponto central, quando ele chega aqui nesse ponto de 50%, tá? Por exemplo, da distância daqui dessa mínima e dessa máxima aqui, tá? Nós temos aí o ponto de decisão, se ele vai para a próxima oferta ou se ele vai para a próxima demanda, tá? Os padrões de oferta e demanda. Esse é o padrão mais comum e mais simples de ocorrer, tá? Para a gente determinar. Bom, para a oferta precisamos da queda, tá? Então essa queda ela precisa ser rápida, tá? E aí nós temos uma pausa no mercado, uma consolidação, ou seja, a abertura desse candle ou fechamento no candle anterior ser igual a do candle seguinte, tá? Abertura ou fechamento também, no caso as duas aqui coincidiram, tá? E nós temos então a pausa, o padrão da pausa, e temos o padrão da continuação. Bom, e aonde nós determinamos a nossa mínima da nossa zona e a máxima da zona da oferta e demanda ficam assim. A mínima ela usa o valor mínimo, a maior sombra, o maior fundo que ele fez aqui, tá? O fechamento da nossa zona, tá? No caso a partir do momento quando o candle rompe. Então esse aqui é o candle que rompe a consolidação, certo? Porque até então esse candle azul aqui de alta ele ainda está fechando desse nível, tá, de zona. E então a partir do momento quando ele rompe essa consolidação nós determinamos uma zona, tá? Você pode também usar essa mínima aqui, vai de escolha, tá? Eu recomendo desse modo para evitar que o mercado às vezes não toque e vá embora, porém o seu stop loss fica um pouco mais agressivo, tá? Bom, as bases. Existem casos que usamos máximas e mínimas do candle, tá? Então, o candle, por exemplo, quando ele é um doji, ou quando ele é um high wave, ou seja, ele oscilou muito, fez para cima, para baixo, fechou, mas não fechou significativamente, ele fechou consolidado, né? Então, o que nós fazemos? Nós usamos a máxima e a mínima, o high e o low, tá? Para doji também a mesma coisa, não importa a cor do candle, tá? E quando temos vários, por exemplo, consecutivos, é claro, eu limito a usar uma zona com no máximo 6 candles de base, tá? Se você começa a adicionar muitas zonas e não rompe nem essa máxima nem essa mínima, provavelmente no time frame menor você vai ter um range, uma consolidação ali muito pequena. Claro, dependendo do seu time frame que você está usando, por exemplo, no diário, se você tiver lá uma oscilação e nunca rompe para cima e para baixo por um período longo, tá? No time frame menor você vai ter zonas mais perceptíveis e você provavelmente vai estar no período de consolidação grande ali. Aí por mais que seja candles, eu não vou estar determinando isso aqui como zona, eu vou estar determinando como área de consolidação, compressão do preço. Esse é um assunto para o próximo vídeo. Eu vou estar explicando bem como determinar zonas com qualidades e sem qualidades. Tá? Bom, os tipos de ofertas e demandas, tá? Então nós temos como definição, tá? O seguinte: às vezes nós temos aqui, por exemplo, um suporte ou uma resistência e ela não tá, os dois topos não estão iguais, pouca coisa de diferença. Aí o topo seguinte passou um pouco mais, ficou oscilando. Aí você quer determinar ali como uma resistência, tá? E acaba que você não sabe qual daquele preço vai determinar o mercado. Então o que nós fazemos? Nós usamos a zona de oferta, tá? E a zona da demanda, tá? Então picos ou topos e fundos, geralmente eles são marcados por fractais. Para quem usa o indicador fractal lá, pelo MetaTrader é fácil, você consegue colocar lá o fractal. Ele vai determinar geralmente a máxima ou a mínima do swing, tá? Então quando você tem um topo, um fundo, você vai ver que ele vai estar marcado por um fractal ali. Ali vai ser a sua máxima ou a sua mínima da zona, não o fechamento da zona, tá? E também temos um tipo de zona que é o padrão de continuação. Nesse caso aqui nós temos uma oferta, se ela estivesse abaixo nós teremos uma zona de continuação, tá? Então o preço vem, faz uma pequena pausa e volta a cair.
Tá? Então ele faz uma pausa, retrai, ele faz uma oferta e continua caindo. Ele consome a zona anterior e continua caindo. Então todo esse swing nós vamos determinar como zona. Tá? Para ser um CP, você precisa ter um range, tá, do candle, um candle aqui que ele vai anteceder essa área de oferta ou essa área de continuação. Ele precisa ter um aproveitamento de 80%. O que é o 80%? Bom, você tem a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima. O fechamento ele tem que estar próximo, tá, o mais próximo possível. Se você tem 100 pips, o mais acima de 80 pips, tá? Então seria 80%. Então se você tem um candle ali com todo o movimento dele de 100 pips, tá? Open, high, low, close, tá? Ele oscilou bastante, mas fechou a máxima e a mínima, tá? Tá 100 pips. Você precisa ter um candle aqui anterior de pelo menos 80 pips. Claro, se for 50, 80% de 50 pips e assim vai, tá? Claro que você não vai usar um candle de 5 pips e determinar aquilo ali como um candle bom de movimento de queda, tá? E o candle de sinal? Qual que é o candle de sinal? O candle que nós vamos usar como CP, que nós vamos marcar como área de continuação. Ele precisa ser menor que 50%. Ou seja, se você tem 100 pips de máxima e mínima do candle, tá? As sombras do extremo ao extremo, tá? Ela precisa, o corpo do candle precisa ser menor que 50 pips ou menor que 50%, tá? Bom, aí nós temos aquelas zonas originais. Aqui nesse padrão nós temos todas essas zonas aqui, são zonas originais. Por quê? Bom, diferente de zonas originais, nós temos zonas sobrepostas. Zonas sobrepostas se eu tivesse uma zona aqui, essa zona fosse acima aqui, tá? Sobrepondo ela, então eu teria uma zona sobre a outra e mais assim por diante, oferta e demanda, tá? No caso válido sempre ao contrário, a regra inversa também é válida, tá? Então eu acho que ficou claro e vou falar sobre suporte e resistência na próxima vídeo, na próxima aula, né? E vou estar explicando algumas regras básicas que eu sigo, as mesmas regras que eu sigo para oferta e demanda. Eu acredito que o suporte e resistência também precisa de algumas regras, não pode só ser desenhado assim, tá ok? Então um abraço.